Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, hein? Semana importantíssima, pré-eleição 2022, faltam pouquíssimos dias para a eleição presidencial. De um lado, o presidente Bolsonaro, do outro, ex-presidente Lula. E como não se fala em outra coisa no Brasil, ao não ser pesquisas eleitorais, hoje a gente vai bater um papo muito interessante, bem esclarecedor, sobre números, sobre quem acertou, quem não acertou, o que é que saiu de certo, quem errou, quem não errou. Percentual. Eu acho que é bacana a gente trazer essa percepção pro nosso internauta aqui do IELCast, né? Mas antes você tá elegante pra caramba, cara. Heron veste o homem atual. Você vai com essa camisa votar? No dia lá? Vai votar de manhã, de tarde ou de noite? Eu vou à tarde, né? Vai à tarde, tá mais calmo. Tá mais tranquilo, né? É porque vai assistir o jogo da final da Libertadores do Flamengo. Espero que o Flamengo ganhe, né? E ele vai acordar numa ressaca daquelas, Com né? certeza. Se Deus quiser, o Flamengo agora dessa já é campeão da Libertadores, né? Será? Bom, eu queria te convidar para você dar um like, ativar o sininho. Por favor, se inscreva no nosso canal. Você acredita que 94% das pessoas que assistem o IELCast não são inscritos no nosso canal? Então, por gentileza, já dá essa moral, se inscreva, assina, ativa o sininho. Lembrando que nós estamos também no TikTok, tá? São quase 80, quantas já? 85 milhões de visualizações no TikTok, no Kawaii, no Facebook, em todas as plataformas de áudio. Não é isso, Kilson? Exatamente, na hora de você se inscrever. Então, se inscreva. E a nossa meta para 2023 é trazer novamente o pescoço de Kilson Jones, a voz do além. Com certeza. Nós vamos conseguir, nós vamos conseguir essa meta. E hoje, vamos cara... saber esse percentual aí nas pesquisas. Se tá certo ou não essa matemática do seu pescoço. Cara, hoje a gente vai estar estamos recebendo com muito carinho aqui, esse cara acertou na eleição do Piauí, é jovem que nem a gente, matemático. Para você ter ideia, ele é professor da UFP, né? Ele é natural da nossa capital aqui do Piauí, Teresina, doutor em matemática. Deixa eu colocar o óculos, senão não vou enxergar direito. Doutor em matemática aplicada na Unicamp. Participou do comitê de crise, né, pela Prefeitura de Teresina e pelo governo do estado no comitê, que foi referência, inclusive, né, da Covid, referência nacional. Ele é consultor e fundador do Instituto de Pesquisas do Piauí, que é o IPPI, e cravou a eleição aqui no estado do Piauí, na eleição de Rafael Fonteles. Uma salva de palmas para o professor Jefferson Leite. Obrigado, professor. Seja bem-vindo, professor Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar aqui um pouco sobre pesquisa, né? Todo mundo fala sobre todo mundo falando da internet, só fala pesquisa. O que você usou para acertar, por que os outros estão errando, mas é assim mesmo. Cara, e a massa é um cara jovem pra caramba, né? Que você tem ideia assim, vamos falar de pesquisa eleitoral, porque a maior referência do estado é o professor Batista Teles, né? Claro. Sem sombra de dúvidas, que é um amigo. Cara e que tem acertado quase que tudo nos últimos anos, né? Até porque ele não desenvolve só pesquisas eleitorais, né? Ele desenvolve também muita pesquisa para empresa, para CNPJ, que é uma outra parada que acho que é muito bacana também. Quem é o Jefferson Leite? Bom, Jefferson Leite é um professor da Universidade Federal do Piauí, professor de matemática. Eu fiz a minha graduação aqui em Teresina, licenciatura em matemática. Fiz o meu mestrado na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Que é um pouco diferente do que a gente estava, do que é o doutorado hoje, em geometria diferencial, que é um outro ramo da matemática. Mas fiz o meu doutorado em matemática aplicada na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Oportunidade essa que tive de conhecer muitas outras ferramentas que não só os da matemática convencional, que a gente chama de clássica. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de conhecer a matemática mais a fundo e as ferramentas que a gente tem para poder aplicar isso no cotidiano. Tanto que a grande oportunidade, vamos dizer assim, de mostrar o trabalho, de mostrar para que serve a matemática, que é a grande chave que todo mundo pergunta, né? Poxa, a matemática é tão complicada, para que serve matemática? Então, eu tive a oportunidade de mostrar uma das grandes utilidades de matemática no Covid. Então, naquele momento que todo mundo estava assustado com relação ao Covid, o que era o Covid, o que vai acontecer, quantas vão morrer, que era uma pergunta difícil de poder responder. E que ninguém mensurava sobre nada. Ninguém conseguia medir, porque tudo era muito novo, né? A doença surgiu em novembro na China, de repente em março
do ano seguinte a gente já estava aí com Teresina, com... Pois é, mas a gente passou um pouquinho do passo aí, peraí. Como é que descobriram, assim, você já tinha um instituto naquela época? Não, na época não tinha instituto, inclusive eu participei como membro dos comitês de crise, como professor da UFP. Como consultor da UFP, no caso. Eu tinha uma amizade próxima com o Firmino, por conta de Olimpíadas de Matemática, que também sou coordenador da UBMEP, que é uma Olimpíada muito famosa. E ele lembrava de, nos contatos, perguntar, você faz o quê de matemática? Porque ele era economista, né, sabia bem de matemática. E na época eu comentei que eu era um matemático aplicado, que tinha trabalhado com equações diferenciais e que isso servia para trabalhar com sistemas em epidemiologia. Então ele lembrou, no momento de crise, não, vou ligar aqui para o professor Gerson, nem sabia que ele tinha meu telefone. Ali todo mundo fica em casa já naquele momento, eu, de férias, inclusive, da universidade. De repente o telefone toca, eu vejo, poxa, o Firmino tá me ligando, o que será? E aí a gente bateu um papo por telefone, ele, não, você pode vir aqui na vice-prefeitura, porque naquele momento ele estava atendendo na vice-prefeitura. E ali veio ele, olha, eu preciso de alguma coisa, de alguma ferramenta, alguma lanterna nessa escuridão que é a Covid. Nunca esqueci dessa frase. Ele falou para Ele falou para mim, olha, eu preciso de uma luz, ou pelo menos uma lanterna na escuridão que é a Covid. Aí aquilo ali já mexeu comigo. Eu falei, pô, será que eu tenho essa lanterna? O que você quer? Mas que massa o cara acreditar, né? Ele sabia do que estava falando. Essa era a grande... Na verdade, foi a grande fogueira que eu tinha para poder trabalhar, porque muita gente desacredita do que é a estatística, do que é a matemática, e naquele momento alguém que tinha o poder, que tinha as ferramentas, estava me dando aquelas ferramentas para trabalhar. Acreditou na ciência? Acreditou muito na ciência. Então ali ele veio com a proposta, eu quero que você descreva em termos numéricos, depois a gente vai ver a parte médica e econômica, o que é o Covid. Eu falei, poxa, mas está tão complicado, porque a gente só tem o Marcelo Magno entubado, só tem um outro professor da física, que era do lado da matemática também, que foi para uma banca de mestrado no Rio de Janeiro, voltou doente, e também já estava indo para ser entubado. A gente só tinha dois casos. E aquela parada do Marcelo Magno deu uma repercussão absurda, todo mundo já ficou muito assustado. Todo mundo ficou temeroso, porque um jovem, né, inclusive até mais jovem do que a gente, mais jovem do que eu, e naquele momento já em vias de ser entubado. Então aquilo realmente preocupou bastante e eu também me preocupei, porque era uma responsabilidade muito grande. Você poder trabalhar e dizer, olha, só temos 2 casos confirmados de fato no Piauí. Eu quero um panorama pelo menos de Teresina em uma semana. Aí eu disse para ele, olha, calma, eu vou pensar um pouco, eu vou lhe ajudar, nós vamos trabalhar juntos, mas eu não posso lhe dizer que eu tenho a resposta em uma semana, até porque a resposta correta certamente ela não existe assim tão rápido. Vamos ver, vamos trabalhar e eu vou lhe dar algumas opções. Em uma semana a gente se encontrou, ele deixou todo o aparato da prefeitura, tanto de termos de informação, como do que eu quisesse dentro da prefeitura, para poder fazer os trabalhos. E aí eu tive acesso realmente a tudo, todas as informações, até as que não podia saber, mas eu estava sabendo, ele entregou para mim. E em cerca de 15 dias a gente tinha um panorama. Naquele primeiro panorama? Naquele primeiro panorama a gente tinha uma situação de que, como as pessoas ainda não acreditavam na força que era a Covid, ainda tinha muita gente achando que era uma gripe normal, que era uma gripezinha, inclusive né? Influenciado, né, por governantes. E também essa questão, quem é que está dizendo isso? É um matemático? Não, matemático não é médico, tem que ser um médico. O médico é que tem que dizer isso, né? Ainda teve isso. Então a gente marcou algumas lives na época, fomos para o Instagram, para o Facebook, tudo quanto era portal, mostrar os números, mostramos os gráficos, inclusive isso até é bom, porque ficou gravado de fato, que não foi modificado nada. E naquele momento, se a gente continuasse do jeito que estava, sem nenhum tipo de intervenção da prefeitura e do governo do estado, certamente a gente teria muitas mortes em bem pouco tempo. E a gente já tinha um exemplo de Manaus naquele momento. Tu lembra de números assim? Eu lembro que no primeiro momento, se nós não tivéssemos feito nada, em 3 meses, do jeito que estava, a gente poderia ter tido em Teresina perto de 50 mil mortes. Caraca. O que era um número, claro, era um número vindo da matemática, que certamente quando começasse a morrer muita gente, tinha gente que ia se resguardar, mas do jeito que estava era um número que assustava. E em Piauí a gente ia ultrapassar de 100 mil mortes em 3 meses. Então aquele foi o número inicial que a gente tinha para trabalhar. E qual foi a cara dele na hora que você falou isso assim? Nossa, na hora que eu falei, ele, não, Jefferson, nós temos que montar alguma estratégia. O que eu faço? O que tem aí? Eu falei, olha, matematicamente a gente diminui os expostos. Ponto. Como é que vai diminuir? Eu não sei te dizer. Máscara, álcool, pelo jeito não está resolvendo, porque a gente, em geral, é muito promíscuo no sentido de você tratar com as pessoas, né?
você não se contenta em não abraçar, em não apertar a mão, de repente de coçar um olho depois que você fez isso. Então, em geral, a gente é assim, o ser humano é assim. Então, a grande saída era não expor as pessoas. Para não expor as pessoas, elas não tinham que ir à rua. Para não ir à rua, tinha que fechar algumas coisas. Então, o que fechar? E aí, na época, eu propus, olha, eu não posso dizer o que tem que fechar ou não fechar. Isso tem que ser uma equipe de empresários, uma equipe de funcionários públicos, uma equipe de comerciários, para poder juntos decidir o que fechar, como fechar e como fazer isso. Uma outra coisa que eu não tinha era como medir. Como é que as pessoas iam para a rua? Como é que eu medi o quanto foram para a rua? Então foi um outro momento que a gente teve que pensar um pouco e encontrar uma solução. A solução era o telefone. As pessoas usam o telefone... essa parada foi tu que deu a ideia lá? Foi eu que dei a ideia, não foi eu que fiz, logicamente. Quem fez foi o pessoal da telefonia, mas a ideia foi minha, de como é que eu vou medir o isolamento social? Que era justamente pelo número pelas herbes, né? Eu tenho um celular, esse celular está sendo usado numa outra torre que não é perto de casa, então é porque ele está na rua. Então esse número ele foi muito bom para a gente poder ter um... Então é o mesmo esquema que a polícia usa para investigar. O mesminho. Veio inclusive... Já estava pronto, né? Veio inclusive de uma notícia que eu li sobre segurança pública há um tempo atrás. Então na hora que eu parei para pensar, eu falei, oxe, mas a gente pode fazer a mesma coisa. Para pelo menos ter uma ideia e eu poder botar isso como um parâmetro na equação. E aí quando a gente botava na equação o número de pessoas reduzidos, o N ao invés de N ser N sobre 2, N sobre 4, a gente tinha um número mais interessante para a gente e consequente... E aí foi balizando tudo isso, né? Foi balizando tudo isso. Quantos dos doentes convergem para leitos de UTI? Quantos de leitos de UTI morrem? A gente tinha toda essa estatística na Itália, nos Estados Unidos, na própria Manaus. Geralmente chegava quanto tempo depois aqui? Dos Estados Unidos para cá era 30 dias, batido, sempre. Certinho. 30, 32, 35 Europa. dias no máximo. Europa, 60. Era um dobro, delay né? de 30 dias para os Estados Unidos e 30 dias para o Brasil. Que louco, né? E a matemática mostrava tudo isso, né? Tudo, Passo a passo. junto com a estatística mostrava tudo. Qual foi o momento assim mais assim desesperador que você lembra do Firmino, inclusive, olhando assim? Desesperador foi quando eu disse para ele que no dia 18 de junho, se eu não estou enganado, a gente ia ter o número máximo de doentes em Teresina. O pico, né? O pico, chamado pico da doença. E que se a gente não fizesse nada, a gente teria ali perto de 40 mil mortes, mesmo fazendo algum isolamento social. Então ali ele se assustou e a pergunta dele, mas e agora, o que eu faço? Se eu tivesse pessoal doente, quantos leitos de UTI eu preciso? Aí era uma conta que eu juntei junto com alguns médicos aí da prefeitura e a gente fez uma estimativa para ele e ele foi atrás. Nós dissemos para ele, olha, o número-chave para Teresina não ter o colapso são 400 leitos de UTI. É claro que a gente sabe que pode ser até impossível, mas esse é o número. Ele conseguiu? Ele conseguiu muito perto, ele conseguiu 340, se eu não estou enganado, leitos de UTI e segurou durante 3 semanas pelo menos 70% de isolamento social. Foi o que salvou muita gente? Salvou muita gente. Na casa dele soltaram o rojão, explodindo lá o rojão porque ele estava fazendo com que as pessoas morressem de fome e tudo, mas ele segurou, ficou as 3 semanas com 70%, conseguiu diminuir o número de infectados e os 350 foi mais ou menos o que realmente abalou precisou. Muito ele, né, velho? Demais. Tu que estava perto ali. Teve um dia que ele botou a mão na cabeça e disse, rapaz, não sei mais o que fazer. Não sei, porque as pessoas parecem que eu quero matar, mas eu quero é proteger. Então foi até complicado ter que ouvir e ser a pessoa que deu a notícia para ele, olha, nós temos que fechar as coisas. Né? Pelo menos essa é a saída que eu encontro. Se tem um meio termo, eu não sei. O meio termo tem que ser sentado. Nem o mundo sabia, né? Ninguém sabia. O mundo inteiro fez a mesma coisa que foi feita aqui. E a coisa foi tão interessante que no final das contas, para a gente fazer as estimativas se estava correto ou não, porque ainda tinha a situação da subnotificação. A gente não tinha teste em Teresina, não tinha teste no Piauí, não tinha teste no Brasil, para testar suficiente e saber quantos doentes nós tínhamos. Então ainda era um outro problema, porque eu precisava provar que os números estavam corretos, porque o número dá os infectados corretos. Mas a CESAP, por exemplo, a prefeitura, ela dava os números que era com... esse aqui está com Covid. Fiz o teste, ele está com Covid. Mas a gente sabe que tinha subnotificação. Mas até isso a matemática é exata, né? Ela consegue fazer o demonstrativo. Se você medir correto e encontrar a saída, ele vai dar a resposta correta. Qual era a saída para isso? Aí foi mais um tempinho pensando. Eu falei, eu posso fazer igual a pesquisa eleitoral. Aí onde veio depois a ideia do PPI, sabe? Como é que você faz eleitoral? Você tem o Piauí com 3.000
3 milhões e 500 mil habitantes, eleitores têm 2 milhões e 500 mil, mas você faz a pesquisa com 2 mil e acerta. Então eu não preciso de 3 milhões e 500 mil testes, eu preciso de 2 mil testes para fazer o teste como uma pesquisa eleitoral. E aí a gente sabia. Inclusive o Teles foi um grande parceiro, porque quando o Wellington Dias percebeu que a gente estava fazendo um trabalho interessante, que estava salvando muita gente e a doença estava espalhando para o interior do estado, o Wellington Dias procurou, ligou e falou, olha, eu também quero fazer essa parte matemática, essa dobradinha matemática e estatística. Já conversei com o Teles e ele está aqui disposto a lhe ajudar. E aí a gente trabalhou no OPNAR, né, com o pessoal aqui de Teresina, e com o Teles, no termos do estado, que é uma amostragem. Então a gente fez um trabalho muito interessante. Você coleta 2 mil, desses 2 mil tem um 10 doente, então essa é a proporção de gente que está doente. Jefferson, então ali te credenciou justamente para pensar, porque você pegou o macete, como é que funciona, já estudava, óbvio, isso. Eu já sabia como é que eles faziam, mas não tinha iniciativa de começar, até porque já tinha alguns institutos, né? E para furar essa bolha... E é uma bolha complicada, né? Porque você vai conversar com alguém que está com a intenção de fazer, acaba, não, mas eu já tenho ali o Teles, e o cara é bom mesmo, né? O cara é foda, ele acertou todos, né? Eu falei, sim, mas se você me dá a oportunidade, eu posso mostrar que dá para fazer, inclusive usando outras ferramentas, além das que o Teles usa, por exemplo. Até brinquei com o Teles. Falei, Teles, eu vou melhorar o nosso modelo estatístico. Ele começava a sorrir. Ele, não, melhore mesmo, porque aí você me mostra como é que é e a gente faz. Inclusive, dou crédito a ele com relação a isso. Me ajudou bastante a ter vontade de fazer. E eu via muitos amigos no Brasil como um todo que tinham um instituto de pesquisa que faziam a coisa sabendo que estava errada, mas continuavam fazendo. Errado, mas continuavam fazendo. Falei, não, eu vou montar alguma coisa que eu possa dar uma... E aí surgiu a ideia do Instituto de Pesquisas do Piauí. Do Piauí. Que é o IPPI. IPPI. Então, e eu queria um nome, inclusive, que falasse Piauí. Né? Tem Paraná Pesquisa, por que não pode ter o Piauí? Até que era Ibope, que era o do Teles, que teve que virar amostragem. Teve que mudar, né? Teve que mudar por causa do Ibope, né? Que era muito parecido. Aí eu falei, não, eu vou montar. Se alguém me dá moral aí para eu poder divulgar, eu vou fazer. E eu, inclusive, fiz a primeira bancando eu mesmo. Tirei do meu bolso e dá minha mulher que não ouça. Agora ela vai ouvir, né? Que todo mundo... eu vou bancar do meu bolso e vou fazer uma. E não é barato? Não, é muito caro, porque você tem que dar a César o que é de César, né? O pesquisador ele vai pro sol, principalmente no Piauí, né? Teresina, ele vai pro sol, ele recebe não do cara que vai entrevistar na casa. Então, é uma complicação e tem que pagar bem o cara, pro cara, inclusive, me dar uma boa pesquisa. Ainda tem tudo isso. Então... Aí a primeira que você fez, qual foi? Política? Foi essa já agora de governador, foi a primeira do Rafael, porque o Rafael é um amigo, mas que Rafael, eu não vou misturar as coisas, eu vou fazer uma aqui, vou te mostrar e aí vou mostrar para outros e quem quiser me contratar... Tu fez no primeiro turno dele? Fiz no primeiro turno. Fez só uma lá, não? Não, depois que eu fiz a primeira do meu bolso, aí o cara chegou na rapaz, parece que é isso mesmo, então eu vou te contratar. Aí teve a parceria com o 180, depois com o Meu Norte, então acabou que a coisa foi crescendo, tanto que na última a gente... Cravou, né? Percentuais exatos da eleição, votos válidos. Da eleição para governador? Deu 16% de diferença de fato, né? Que dá em torno de 305 mil votos, foi a maior diferença, inclusive, da... 305 mil votos. E a tua pesquisa deu o quê? A gente imaginou 270 mil votos. Mas dentro da margem. Foi bem em cima, 270 tá ok, porque, na verdade, a grande pergunta... é se o cara vai ganhar no primeiro turno ou se vai para o segundo turno. Não é nem tanta diferença. Por quê? Porque a pesquisa é um recorte até quinta-feira. Aí você tem a própria quinta, porque você já fez terça, quarta, quinta, então teve gente que não foi entrevistado. Tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado e tem o dia. Isso muda muito de pesquisa para pesquisa. Então o comportamento, na verdade, ao longo do tempo é o que a gente espera ter de boa resposta. Mas assim, essas pesquisas, por exemplo, você falou de quarta, quinta e sexta, né? Até quarta, a possibilidade desse cenário, dessa nuvem, né? Mudar para o dia da eleição, é complicada essa mudança? Depende da diferença. Se tiver um empate técnico, aí o bicho pega. E qual é a margem ali? A margem, em geral, é 2%. Uma boa pesquisa com 2 mil... Quando está isso tranquilo, acima de 2%? Acima de 2% está garantida a pesquisa. Então, se a pesquisa ela lhe dá numa margem de confiança ali de 95%, com uma margem de erro de 2%,
você certamente crava. E foi o que a gente fez. Agora a gente tinha uma ferramenta muito interessante para saber Sim. até onde, por exemplo, um candidato pode ir, que era a história do apoio. É isso que a pesquisa detalhada, né? É com o apoio de, Com né? o apoio dele. Muita gente que estava de fora imaginava, não, isso aí é só para tu poder botar no jornal. Que com o apoio o candidato X está lá em cima, então assim é muito fácil. Mas o com apoio é até onde o candidato pode ir. Você via que o Lula no Piauí tinha 70% dos votos. Acabou com 74%, inclusive, no dia da eleição. Então, 70% alguém com apoio do Lula é até onde ele pode chegar. Só que mesmo assim, quando você bota o nome de fulano de tal com apoio de Lula, ainda não chega nos 70% do Lula. Chega um pouco abaixo, que foi o caso. Chegou com quanto, Rafael? O Rafael chegou com 57% com apoio do Lula. Pois é, E deu 58% em voto válido. Então foi em cima. Então, Cravado, com né? apoio não era para mexer em dado, Cara, com apoio era para saber. aí a gente vive agora, viu, Kilson? Sim. Nós vivemos agora uma situação no Brasil onde essa situação das pesquisas... Aliás, eu acho que toda eleição é a mesma coisa. Os caras descredibilizam a pesquisa, eleição. né? Sempre fala, não acredita. Quem tá ganhando acredita, quem tá perdendo descredibiliza a pesquisa, né? Aí você acerta todas essas aqui no estado, e por isso que a gente convidou para a gente começar a dar uma analisada. Mas como é que é um cara matemático, doutor, que preza muito pela ciência, tá ouvindo tudo isso e tá vendo tudo isso no Brasil, né? Pesquisa não vale, pesquisa é comprada. Tem pesquisa comprada ou não? Olha, tem. Com certeza tem, porque tem pesquisa que quando você olha a resposta, o resultado, ela não faz o menor sentido, né? Agora, existem metodologias, né? Todo instituto de pesquisa tem a sua metodologia. E essa metodologia, ela pode mexer um pouco realmente de um instituto para outro. Isso, na verdade, é o que incomoda muito, porque quando você ouve o resultado de uma pesquisa e, de fato, você conhece qual é a metodologia e você diz que está errada, isso mexe um pouco com os brios de quem faz a pesquisa. Então, na verdade, esse foi o grande ponto que eu me incomodei em alguns momentos, né? Ele, mas isso daí tu tá fazendo porque o outro candidato lá é matemático também, você deve ser amigo dele, e de repente você tá mexendo nos números. A única resposta que eu tinha para dizer era, olha, eu faço matemática, eu sou um matemático, eu sei o que eu estou fazendo e no dia da eleição você vai me dizer se eu estava mexendo ou não nos números. Essa era a resposta que eu tinha. Doía, por exemplo, ouvir o cara falando, você vai errar. Doía demais. Inclusive a vontade era sempre de dizer, vamos ver, vamos apostar. Eu ficava me segurando. Os caras falavam, tu é um vendido. Poxa, eu vi demais. De amigo. Eu vi muito, de amigo. Só não ouvi do meu pai, porque meu pai me conhece, ele sabe que não. Mas do resto, já foi uma lavagem na alma também, né? Assim. Quando sai, no dia da eleição, eu tava com o computador ligado, que eu ficava acompanhando. Eu só apertando ali o F5. O F5. E a cada momento, alguns que estavam do meu lado ficavam dizendo, rapaz, tu tá acertando, mas vai mudar. E eu tava tranquilo. Eu tenho uma dúvida. O que foi, por exemplo, se esperava 1.200.000, todas as pesquisas davam do Wellington. Sim, inclusive a nossa. O que foi que aconteceu? A nossa última pesquisa do Wellington dava 10% pro Wellington. Já era um pouco preocupante, porque sempre foi 25%, 30%, a vantagem muito grande pro Wellington. Mas nos últimos 40 dias, 30 dias, toda a pesquisa que a gente fazia diminuía 5%. Então ele estava na queda, na tendência. Nele não, o Joel. Ele manteve. O Joel que foi subindo. Eu acho que foi o candidato que mais manteve voto, foi o Wellington. Ele começou, pelo menos na nossa. Começou com 50, terminou com 51, eu acho, 52. Nós cravamos o do Wellington. O que aconteceu foi o Joel. Toda pesquisa que a gente fazia, o Joel crescia 3, 4, 5%. O que se deve aí, você acha? Eu acho que as pessoas... É a questão do desgaste, né? O desgaste ele me falou aqui, quando participou do podcast, ele não fez campanha. Ele falou assim, não coloquei um adesivo, não fiz um santinho, não pedi voto. A minha eleição era a eleição do Rafael. Exatamente. Pelo menos o que eu percebi era que ele estava focado na questão do Lula, do Rafael, e ele... Acredito pela comodidade de estar, a comodidade de 20% na frente. Mas ele tinha gordura para queimar, né? Mas eu acho que na última semana ele deve ter corrido um pouquinho. Porque teve algum momento que disseram para ele, olha, em todas as pesquisas o Joel cresce um pouquinho. Inclusive qual foi a diferença? Foi 5%. 5% foi no final. Quase dentro do empate técnico, né? Então,
partindo do pressuposto que toda pesquisa que a gente fazia diminuía 5, a última foi 10, então o IBPI também acertou em termos de comportamento. Cravou, né? E como se mede, assim, uma curiosidade, e muita gente também deve ter, como é que se mede dentro de uma pesquisa a questão da rejeição de um candidato? A gente sempre pergunta, é algo que tem que ser perguntado, porque quando o candidato tem uma rejeição muito alta, existem duas situações. Ou, de fato, ele não é um cara propício para ser candidato, ou então é porque ele estava em gestão. Quase todo candidato que está em gestão, se não todos, ele tem uma rejeição alta, que era o caso do Wellington, por exemplo. Né? E eu acredito que o grande desafio, por exemplo, do Rafael, era justamente, em determinado momento, se desvencilhar daquilo ali, aproveitando o fato de que, no início, na primeira pesquisa que nós fizemos, o Rafael ele tinha 40% de desconhecimento. O Piauí não sabia quem era Rafael Fonteles. Então, isso era bom para ele, de certa forma, porque ele não tem rejeição, né? Não tem rejeição, como tinha outros, e de fato, o grande desafio dele era associar-se ao Lula, que tem uma votação tremenda aqui. Eu acho que vai repetir, o Piauí vai ser de novo aquele que vai dar a maior proporção. No Brasil, tu acha? De novo. Primeiro turno e agora vai ter transporte interestadual, né? Intermunicipal, perdão, e municipal gratuito, né? É o grande trunfo, né? Fazer as pessoas Só para a votarem. gente passar para o nacional, nos últimos anos, pelo que tu estudou em todas as pesquisas, varia muito de quem não vai votar? Nem tanto, sabe? Nem tanto. Não varia tanto, não. Os caras falam em 30 milhões de votos e tal. Porque a gente vê a abstenção, por exemplo. Olha, a abstenção vai ter 20% de abstenção e, em geral, é aquele que não vai para o interior no segundo turno para votar. Mas, de fato, a abstenção sempre foi essa. Nunca mudou. Nunca mudou, então dificilmente isso vai alterar muito. Agora, claro, quando você facilita para que determinada classe vá votar, garanta alguma coisa para ela ir votar, certamente isso tem algum impacto, porque os votos, por exemplo, do Lula estão, na maioria deles, concentrados nas classes mais baixas, que não tem condição de pegar um ônibus, por exemplo, só para ir votar. Sem sombra de dúvidas. E as pesquisas mostram que o eleitor do Bolsonaro são eles que são acima de 3 salários mínimos. Acima de 3 salários mínimos e numa faixa ali de 25 a 44 anos ele tem maioria. De 25 a 44 anos. Então anos. Fala para mim novamente, qual é o perfil do eleitor do Bolsonaro? O perfil do eleitor do Bolsonaro são aqueles eleitores de 25 a 44 anos e acima de 3 salários. Esse é o eleitor. O eleitor do Lula? O eleitor do Lula é aquele abaixo de 3 salários, a grande maioria esmagadora, e ou os muito jovens ou os de mais de 44 anos. Bom, vamos partir para o nacional, Kilson? Mulheres, né? Mulheres ainda por cima, né? Tem as mulheres. O Lula passou de 80% no Piauí. Passou de 80% no Piauí. Tá checando aqui essa informação. E é importante falar sobre isso. Eu acho que ele vai fechar no Piauí mais de 80%, certamente. Ele vai passar de 80%, né? Vai. Bom, a gente vai começar a bater um papo agora sobre as pesquisas nacionais. A intenção desse podcast é justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre a pesquisa Quest, Data Pesquisa, IPEC, IPESP, Quest, Datafolha, Paraná, Atlas, Quest novamente e a média da última semana, que eu acho que é muito bacana a gente bater esse papo sobre isso. Primeira vez nós vamos chamar os dados, né, do primeiro turno, de quem votou, né, do TSE. Vamos lá, coloca na tela aí, por gentileza. Olha, tá aí. Senhor professor, eu vou ler, professor, aí o senhor depois pode até colocar o óculos aqui para eu dar uma lida com maior tranquilidade. Olha, essas são as informações do TSE sobre o primeiro turno aqui em 2022, o ano que está sendo feito esse podcast. Eleitores aptos a votar, 156.682.372. Abstenção, nesse ano de 2022, no primeiro turno, é aquela que você falou, né, beirando 21%. Foi de 37.770.982 votos, percentual de 20,95%. Votos nulos. 32 milhões, né? Perdão, 32. Votos nulos, muito, né? Muito. 3.487.874, 2,82%. E votos brancos, somados, né? Dá quase 4%, era a diferença da virada de uma eleição. Muda tudo, mas em geral sempre tem. Sempre tem 3 a 5 milhões de votos. Nas últimas 4 eleições para presidente, quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Então não muda muito, né? Bom, Kilson, total de votos válidos. Total de votos, vai, Kilson. Aqui não dá para mim 123 milhões
682.372, né? Aí menos abstenção, né? Aí votos válidos, que foram... Que aí tira nulo e branco. Aí tem tiro nulo e branco, que são os votos válidos, vai para 118.229.719 menos também, né? Votos válidos. O que falar desses números, professor? Olha, nas últimas 4 eleições que a gente olhou, a gente sempre tem esse nível de abstenção. Deixa na tela, isso. Entre 20% e 22%. E engraçado é que não varia muito, é entre 20% e 22%. Você pode olhar lá, não tem mais e nem menos que isso. Tem esse papo de, não, vai mudar. 30 milhões de pessoas vão votar agora nessa eleição. Sempre foi assim. Inclusive, para o segundo turno, isso é um pouco maior. Que eu acho que esse é o grande desafio de quem quer que mais pessoas vão votar. Certamente, a abstenção é maior no segundo turno. Sério? Sério, pode anotar. Essa vai para quanto, você acha? Eu acho que essa vai 23%, 24%, 25%, estourando. Espero que não, mas quase sempre é assim. E tem um fator, né? Sexta-feira, antes da eleição, é feriado federal. Tem um feriado, tem várias situações. Por exemplo, em geral, no primeiro turno você vai votar porque eu vou sair da minha cidade para outra porque eu vou votar num deputado que é amigo, vou votar num deputado que eu acredito. Dessa vez não, dessa vez você vai lá para votar para presidente, ponto. Aqui, por exemplo, né? Alguns locais tem governador também. Então, o grande desafio é você fazer o pessoal votar, né? E eu acho que esse desafio ele vem sendo combatido a partir do momento em que você vai dar gratuidade do transporte para eles irem votar. Mas eu acho muito pouco provável a gente ter uma abstenção menor do que o que teve no primeiro turno. De cabeça, você lembra dos últimos anos? Se o Dentes puder dar um Google, quanto foi a abstenção na última eleição? Foi 23%. Foi 23%? Na última, do segundo turno. Foi 20% no primeiro turno da eleição passada e 23%, ou seja, 3% a mais. Mas, por exemplo, essa efetividade das redes sociais nessa eleição de 2022, ela não pode dar uma mudada nisso? Uma pesquisa que a gente fazia sempre, e eu fazia questão de deixar ela, era saber como é que o eleitor se informava sobre política. Você se informa mais como? Em geral, sempre é televisão, né? Sempre é respondido televisão. Mas agora aparece muito próximo da TV as redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, bastante. Que a galera diz que não é tão forte, é muito forte. Muito forte. O Facebook, eu mesmo não imaginava a força do Facebook, porque a gente é acostumado a usar mais Instagram, né? Eu pelo menos uso muito mais Instagram. Na política é uma coisa absurda, né? Mas no Facebook é um negócio fenomenal. TikTok também deu... TikTok, o pessoal pega aquele videozinho, espalha, viraliza no WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Tem a sua influência, não tanto quanto o Facebook e o Instagram, mas tem, muito. Inclusive ele aparecia ali em 4º lugar, se eu não estou enganado, era TV, redes sociais, rádio e WhatsApp. Era essa a sequência. E rede social muito próximo de televisão, mas televisão ainda é o meio... porque valida, né? Meio que valida a informação, né? Tudo é muito visual, né? Se de repente você está vendo aquilo na televisão, que a maioria está vendo, então deve ser verdade. Eu concordo, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é isso. Vamos começar então com as pesquisas, Kilson Jones? Então vamos. Preparado? Bora. Deixa eu pegar a sequência e o Dentes pode me ajudando aí. Bom, vamos começar com data pesquisa, né? Agradecer ao professor Yelton Mendes, que é meu pai, que me ajudou a fazer esses números aqui. E são números, só lembrando, são dados do Tribunal Superior Eleitoral. Não existe fake news, são dados que estão disponíveis para todo mundo, né, professor? Feitos por um matemático. É verdade, feitos por um matemático. Vamos lá, então coloca na tela aí. Essa é a relação de pesquisas, tá? Instituto IPEC, tem as datas na lateral, dia 24 tem da IPEC, Atlas, IPESP, Paraná, aí tem Futura, Atlas, Poder Data, Quest, isso só na última semana, aí tem Datafolha, que deve sair dia 27, portanto amanhã, a gente grava hoje na quarta, dia 29, Datafolha, IPEC dia 29, Quest dia 29 e Atlas. Lembrando que esse Elcast também deve passar na TV aberta no sábado, então você já tem essa noção mais ou menos de como está essa pesquisa. Vamos com a primeira? Vamos com a Quest. Vamos lá, coloca aí na tela. Quaest, né? Instituto Quaest, você conhece o Instituto Quaest, professor? Conheço. Ele é ligado a um banco, né? É um instituto... Já começou grande, vamos dizer assim. Por que banqueiro paga tanta pesquisa? Porque o cara quer ter a perspectiva de mercado, né? Com relação ao candidato A ou B. Se o candidato A ganhar, então determinadas empresas têm mais vantagem. Se o outro ganhar, outras têm vantagem. Então o banco
Sempre paga sempre a parada, vai né? pagar, sempre. Então vamos lá, o Instituto Coeste, do dia 26 de outubro, portanto, hoje, né, que a gente está gravando. De hoje. É. Olha, votos válidos, primeiro turno, 118.229.719. 53% para Lula, que é vermelho, a gente está colocando ali, não é candidato Lula. Tem 62.661.751. 47% para Bolsonaro, que dá 55.567.968. Uma diferença de mais de 7 mil... vamos cravar, arredondar. 7 milhões de votos. 7 milhões de votos. Para mim esse é um número-chave, 7 milhões. Eu estou apostando nisso daí. Claro, pode acontecer de tudo, porque de repente há 3 dias atrás um político conhecido saiu com escopeta atirando em todo mundo, né? O meu Granada. Bob, chega né? a ser muito parecido com o primeiro turno? Acredito que sim. Eu via, eu observava. Inclusive eu gosto muito de olhar as pesquisas estaduais, né? Que tem alguns institutos que estão fazendo por estado, como a gente fez aqui, né? O Datamax, ele divulgou inclusive uma pesquisa que eu acho que está bem razoável, em que dá o Lula com 78, né? Então eu gosto de fazer essa perspectiva, essa ponderação de todos os estados para ver se está razoável esse a nível nacional. Nessa primeira pergunta ainda, professor, nessa da Coeste, eu queria entender o que a gente escuta muito falar assim, né? Todo comentarista político fala, os votos estão extremamente cristalizados. Isso. Não é? Não fala? Cristalizados. O que é o voto cristalizado? Acho que voto cristalizado a gente tem um outro tipo de pergunta que a gente faz na pesquisa, que é a certeza do voto. Que é a mesma coisa, né? Que é a cristalização, vamos dizer assim, do voto. Ele não muda muito. Porque fica mais bonitinho na TV. E polarizou tanto desde o primeiro turno que, em geral, o voto do Lula, ele tem uma certeza de voto, quando a gente olhava aqui, de mais de 90%. Então, quem vota no Lula dificilmente deixa de votar. E quem vota no Bolsonaro? Coisa, Bolsonaro. Você pode botar qualquer tipo de fake news aí, que é difícil esses dois mudarem de voto. Ou seja, eles vão atrás dos indecisos. Como os indecisos ali são poucos, então os votos realmente tendem a ficar cristalizados, né? Ficar parados. De indecisos, se você somar indecisos, muda o cenário do primeiro turno? Só se todos os indecisos fossem para um lado, o que é muito difícil. Muito difícil. Quase impossível, né? Quase, eu vou dizer impossível, porque matematicamente não pode dizer isso, né? Porque se todos os números forem, eles podem ir, tem probabilidade. É igual aquela história da loteria, né? Você faz um número em matemática. De 100% é difícil, muito difícil. Né? Para afirmar isso, eu afirmaria que não, porque é impossível mesmo. Então vamos para a segunda pesquisa agora, Denis. Vamos para lá. IPEC, vamos lá. Deixa eu ver a data do IPEC aí, vamos ver. Deixa eu ver a data do IPEC. Essa é do IPEC do dia 24 de outubro. Aí quando a gente olha anterior, que foi dia 26 que saiu agora, e olha o IPEC que foi anterior... Coloca na tela. Tá aí. Eu vejo uma certa incompatibilidade de dados. Claro, cada um tem sua metodologia. Porque o que a gente percebeu, olhando algumas pesquisas a nível estadual, é que a diferença do Lula para o Bolsonaro, ela fez só aumentar nos últimos 3 dias por conta das várias notícias que tiveram aí, inclusive a do Roberto Jefferson, né? Mas o IPEC tem um método e a Quest tem outro. A Quest, ela usa muito ligação por telefone. O IPEC é mais... O IPEC é presencial. E isso tem uma diferença muito grande nos dados. Claro que pode dar uma sorte de dar a mesma coisa. Mas em termos de margem de erro, elas são parecidas. Uma tem 7 milhões. A outra 9 milhões. A gente vê 2 milhões de diferença, mas percentualmente é 2%. Né? Agora, todo mundo se pergunta, né, mas eu nunca fui entrevistado. Mas é muito difícil todo mundo ser entrevistado, né? Você imagina que são 156 milhões de eleitores aptos a votar. Você vai entrevistar 3 mil. Qual é a chance de você ser entrevistado aleatoriamente? É muito pequeno. Os 3 mil representam esse percentual? Se for bem escolhida a amostra, sim. Se for bem dividido em termos de classe, faixa etária, a questão de salário, homem e mulher, que tem mais mulher do que homem, se entrevistar mais homem do que mulher, certamente você vai errar. Eu perguntei aqui uma vez pro Teles, tu lembra do negócio das TVs, né? Das enquetes de TVs. Sim. E ele falou, isso não existe, não funciona. E no dia a gente citou a Jovem Pan e ela está muito em foco sobre isso. Em evidência. Em evidência, ela falando sobre censura, que está censurada e tal. Tipo assim, uma enquete lá feita pela Jovem Pan, ela mostra o resultado real da... Nada. Não mostra nada. Efeito científico. Só mostra qual é o perfil daquele que assiste a Jovem Pan.
porque tudo isso tem um perfil. É igual você tentar fazer uma pesquisa dentro de um culto evangélico. Se você fizer uma pesquisa dentro do culto evangélico, certamente vai dar um panorama. Se você fizer outro dentro de uma igreja católica, certamente vai dar outra, porque inclusive é algo que se estuda muito e se especula muito. Será que na hora de você dividir as amostras, você não já tem que pensar inclusive na religião? Hoje a gente não usa ainda, mas nessa em específico parece que era bom usar. Mas certamente quando você faz uma enquete, ela vai dar o perfil de quem está assistindo ou consumindo aquele conteúdo. Sem chance disso dar certo. Bom, vamos para a próxima. Vai lá, Denis. Qual é a próxima? Aliás, não, deixa dessa. Deixa para dar uma analisada aqui. São 9 milhões, quase 10 milhões. Eu conheço petista que disse assim, nós vamos vencer com 4 milhões. Eu conheço bolsonarista que disse, nós vamos vencer com 6 milhões. Isso é mais ou menos a mesma outra pesquisa. Tá muito próximo, Você vê 10 milhões de votos, vamos supor que aquela anterior que a gente viu que dava 7 milhões de votos estivesse correta hoje. E acontece algum fato que de repente 2% da população vá para o outro lado. A pesquisa está correta. Ainda segura. Então, ainda segura. E é por isso que tem a margem de erro, né? Porque quando você faz uma pesquisa, você tem duas situações. É a margem de erro e a probabilidade da tua pesquisa estar correta. Em geral é 95% com as amostras que a gente faz. Essas amostras que você faz é cientificamente colhida em bairro tal. De acordo com o perfil do eleitor, né, com a proporção do eleitorado e de acordo com as regiões. Pois é, nessa pesquisa você pega o cara que ganha acima de tantos salários. Exatamente. Por exemplo, 5% da população ganha acima de 6 salários mínimos. Então, quando você vai pegar aquela amostra de 3 mil, por exemplo, para o Brasil, você tem que pegar 6% de 3 mil. Se você pegar mais ou menos, você está viciando a tua amostra, certamente você vai errar. Aí vai assim, homem, mulher. Você vai pegar, aqui no Piauí, por exemplo, 52% mulher, 48% homem. Essa amostra é do mesmo jeito. Tem que ser desse jeito, senão vai errar. É como o Batista disse, sem chance de acertar. Você não vai acertar. Se você mexer nessas cotas... Na ciência não dá certo. Na ciência não dá certo. É a mesma coisa, você tem 224 cidades no Piauí. Você vai fazer em todas? Não, porque a pesquisa vai ficar cara demais. Você não precisa pegar 224. O que você precisa fazer é ver quais são as cidades mais populosas, que tem mais eleitores, distribuir elas, por exemplo, que é o que a gente mais usa nas micro-regiões, são as 12, fixa as maiores, sorteia as menores. Estatística tem um negócio muito interessante, porque em geral você pega uma moeda, vai lá, cara e coroa, a chance é a mesma de dar cara e coroa, né? Se não for viciada a moeda. Se você joga 10 vezes e dá 10 caras, qual é a chance de dar cara de novo na próxima? É a mesma, pode dar cara de novo. Porém, quando você joga 100 vezes, que conta, a tendência é equilibrar. Então, estatisticamente, o que você erra no sorteio numa cidade lá no norte, você vai acertar na do sul. E uma compensa uma coisa a outra. Essa é a regra estatística. Professor, há quem diga que a Simone Tebet cresceu e se destacou nessas eleições por conta dos debates. Qual a importância dos debates para uma pesquisa? E o que ela muda? O que o debate pode ser importante para mudar uma pesquisa? E agora, aproveitando a deixa... A pergunta é boa. Aproveitando a deixa, maravilhosa pergunta. Nos últimos 4 dias ela muda alguma coisa? Não muda, é o que eu estou lhe falando, não muda no voto do candidato. Não vai mudar debate nenhum, vai mudar o voto de quem vota em Lula e de quem vota em Bolsonaro. Isso é uma certeza quase matemática. É claro que um ou outro vota, mas no geral isso não muda. A Tebet foi muito bem, inclusive no primeiro debate, para mim foi a vencedora do debate. Ela aproveitou aquele debate para ganhar os votos dos indecisos. É os indecisos que vão para um lado ou para o outro no debate. O debate é extremamente importante, mas ele não muda voto. Você pode ter certeza. Os primeiros debates são os melhores? Certo, geralmente. É o que dá... E esse modelo, por exemplo, que a Bandeirante começou, eu gostei demais. Você ter 15 minutos ali para ficar perguntando, eu adorei aquilo ali. É porque dá uma dimensão para o cara. Dinâmica, né? Dá uma dinâmica. Muito boa a pergunta do Kilson, porque justamente a gente está numa reta final. Inclusive, na eleição passada, o Bolsonaro não foi. E nessa eleição, o Lula não está indo. Não está indo, mas ele não está indo. Pelo menos o que eu percebi é que ele não está indo naqueles ambientes em que ele acha que não vai alterar muito. E, de fato, eu até concordo com ele. Eu iria, se eu fosse candidato, se eu fosse ali do staff do Lula, eu diria, rapaz, tem que ir.
Mas, de fato, não muda voto, porque quando você vai para as duas emissoras que fizeram o debate... A audiência foi a muito audiência, curta, né? A audiência, além de ser curta, em geral, quem assiste para mudar voto já é alguém que já tem o perfil definido. Como você é um professor jovem que escuta muita comunidade, antes de a gente passar para as outras pesquisas, qual o papel, por exemplo, a gente tem visto os podcasts, sendo muito ativados pelos políticos, né? É um novo formato de bater esse papo? É uma outra tendência? Você conhece bastante o candidato, né? Inclusive eu assisti tanto do Lula como do Bolsonaro, nas duas. E você conhece muita coisa, você vê como é que ele pensa de fato, você ouve um pouco a história do próprio candidato. Teve coisas, por exemplo, do Bolsonaro que eu ainda não tinha visto, eu vi no último podcast que ele participou. Agora, as campanhas em si usam muito aquilo ali, né? Eles usam, na verdade, como meio de divulgação e dizer, olha, 1,5 milhão assistiu o podcast, então nós estamos bombando. Só que do outro lado você usa a mesma coisa, né? Então, mas o que me parece... O que na verdade o que vira mais são os cortes, né? Exatamente. Por exemplo, em algum momento o Lula, em uma delas, em um dos podcasts, ele citou uma fala do Bolsonaro. E aí, Bolsonaro disse que, pá. Aí o pessoal cortou só o pá. Não que o Bolsonaro dizia, usou pro outro. Então, serve para isso, basicamente. Vamos lá. Vamos para a próxima. Qual é a próxima, Denis? Vamos, fala aí. IPESP, vamos lá. Coloca na tela, tá aí, ó. IPESP do dia 25, aquela era do dia 24, estava com 9 milhões. Tá muito parecido, né? Todas estão muito parecidas. Tá muito difícil de não ser isso daí. É mesmo. Tá muito difícil de não ser isso aí. Então, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tá aí, olha. Essa do IPESP, 25 de outubro. Votos válidos no primeiro turno tá lá em cima, só pra gente entender. E a diferença daí, 53,47, 7 milhões de votos. Eu acredito nesse número. Hoje eu acredito nesse número. Se eu fosse apostar, eu não gosto de apostar, eu apostaria 6% de diferença hoje. Hoje? Não 7 milhões de votos. Não sei que outra pessoa saia com escopeta e atirando em alguém, isso possa mudar os votos, mas eu... Mago, tu por enquanto tá isso. Vamos lá. Tem mais uma? Vamos lá, Denis. Agora, Paraná. Vamos lá. Essa que eu quero que você veja. Vamos falar um pouquinho da Paraná, porque tem muita gente questionando o Instituto Paraná, e é bom a gente falar sobre isso. Nessa do Paraná, ele, em outras pesquisas, ele dava o Bolsonaro na frente. Sim. Não era? Nessa em especial, fica 50,20, 49,80, praticamente um empate técnico, né? E 472.919. O que é que tem de errado ou o que é que tem de certo? Olha, para mim isso aí está totalmente errado. Não faz muito sentido, mas é uma metodologia. Eles fazem por telefone, né? Eu até tentei na IPPI fazer alguma coisa por telefone no Piauí, em algum momento, mas é muito difícil primeiro alguém atender o telefone, depois, na hora que sabe que é pesquisa ou está vendendo alguma coisa, que é mais difícil mesmo a pessoa continuar na linha, mas o fato é que eles fazem dessa forma. Por telefone, você perde muito o poder da aleatoriedade, né? Pelo menos nisso eu acredito bastante. Mas supondo que você, na hora que liga, pergunta se a pessoa é homem ou mulher, lógico, homem ou mulher, idade, sexo, e seguir aquelas cotas, é para dar certo também. Mas não é, quando você pega as médias de todas as outras pesquisas, você vê que essa está muito fora da realidade, apesar de mostrar alguma coisa. O que é alguma coisa que ela mostra? É um instituto de pesquisa que, com a metodologia dele, vinha mostrando o Bolsonaro na frente, e de repente, com a mesma metodologia, mesmo que um empate técnico, mostra o Lula na frente. Professor, você está me dizendo então que há poucos dias da eleição ela está tentando corrigir algum erro? Eu acredito isso. Sério, eu espero estar errado, quer dizer, eu acho que eu não estou errado. Mas eu acredito que é uma tentativa de correção, como aconteceu aqui em Teresina com algumas, inclusive, né? Tinha umas coisas muito distoantes, quando deu na última semana, disparidade, né? Jogaram um empate técnico, porque certamente é uma eleição muito apertada. E em sendo uma eleição muito apertada, se você joga um empate técnico na última semana, você não errou. O eleitor é que mudou. O eleitor foi que mudou, teve alguma coisa... E que na verdade não é, né? Não é. Você tem que mostrar um comportamento. A matemática ela é uma coisa muito exata. As coisas não mudam de uma hora para outra, elas vão mudando por algum motivo. Então, se você tem pesquisa toda semana, é razoável que ela mostre algum comportamento. Ela não pode ficar se cruzando se não tem nada. O que é o tracking? O tracking é um acompanhamento. É um acompanhamento diário, semanal, ou o que quer que seja. Em geral,
Isso começou nos Estados Unidos, né, eleição lá do Obama, em que eles presencialmente iam pesquisando 2.000, 3.000 pessoas por dia, iam tendo aquele panorama diário do que estava acontecendo. É claro que de um dia para o outro, dependendo de como é que foi a amostra, pode ter umas discrepâncias, mas aí a gente usa várias ferramentas matemáticas. Para isolar, para tirar. Média móvel, média dos 3 dias, porque pode ter sido um dia de coleta ruim, né, que o cara coletou errado. Aquela história da cara, né? Você joga a moeda, dá 10 caras seguidos e aí? Mas certamente quando você fizer mais, aquilo vai se distribuir. Então o tracking é isso. É uma tentativa de acompanhamento. Mas é válido? Muito válido. O tracking tem ganhado eleição. Inclusive, a do Piauí foi ganha por um tracking. Foi? Um tracking que a IPPI participou. Foi? Que apontou para onde devia ir? Não podia divulgar porque você tem que registrar. Foi por isso que ele concentrou mais Teresina, Rafael? Rapaz, a grande vantagem dessa campanha do Rafael, isso eu posso dizer certamente, eu posso dizer porque eu não mexi em dados nenhum. A grande vantagem do grupo do Rafael foi ter trabalhado com dados. Ciência. Desde o início, com ciência. O que pode fazer para mudar a voto, por que está assim, por que está assado. Nós fizemos pesquisa e o Rafael estava atrás. O que faz eu ganhar voto? É ser conhecido. Pô, vamos atrás de eu ser conhecido e por aí vai. É associar o Lula, é distanciar do Elton em alguns momentos no interior, tem que ficar junto com o Elton. Então esse tipo de trabalho só o tracking pode dar. E a matemática que faz isso. É a matemática. Vamos lá, qual é a próxima? A probabilidade. Vamos lá, Denis. Qual é a próxima? Atlas. Vamos lá. Quer falar um pouquinho do Atlas? Atlas é um método que eles usam na internet. Né? Eles fazem ali a propaganda. Olha, clique aqui e participe da pesquisa. Você clica e de repente, quando chega a cota, ele já não manda mais para aquele perfil de pessoa. É um negócio muito interessante. Até pensei em fazer, mas precisa de mais tempo, né? A IPP foi montada Cara, assim. mas que massa, a gente tá falando sobre coisas aqui que eu acho que todo brasileiro tá querendo saber um pouco, né? Como é que cada uma faz, né? Mas o Atlas, então, faz pela internet? Ela faz pela internet. Exclusivamente internet? Que eu saiba, sim. Só se eles mudaram aí agora. Mas era então, assim. Vamos lá. Instituto Atlas, dia 24. E que coisa louca. Olha quase, o 7 de novo. Quase todas o mesmo percentual. Tá, né? Dentro daquela margem que o senhor acredita? Tá, eu acredito nesse número aí. Hoje é esse número 7 aí. milhões. 7 milhões. De 7 a 10 milhões vai ser a diferença. 53% Lula, 47% cravados, E né? deu cravado, né? É engraçado. Cravado, 53, 47. 7 milhões... 7 milhões, uma arredondada. 7 milhões. Então, é um negócio muito interessante, porque você está acostumado, por exemplo, a estar ali no Facebook, tem aquelas propagandas do lado. O Atlas faz isso, ele bota uma propagandazinha. Participe aqui da eleição, clica. Aí você diz, mas o perfil de quem usa a internet não vai pegar aquele pobre. Pobre usa Lan House também, então eles vão atrás disso. Aí o cara clica. Na hora que encheu ali, pegou os 23% que ganha menos de um salário mínimo, ele já não manda mais para aquele perfil. Já não vai para outro perfil. Mais, vai para outro perfil. Se é feito realmente dessa forma, é muito difícil de errar também. É um método interessante, né? Eu gostei. Eu estou estudando isso daí para ver se eu consigo fazer. Porque... Isso também é óbvio para celular. Porque assim, para quem está em casa entender, a inteligência artificial das plataformas hoje, elas são absurdas, né? Não, tem coisa... Basta você clicar em um desejo, aspas. Eu sempre brinco que se você quer conhecer alguém, pega a timeline dele. Inclusive hoje, os celulares, por exemplo, esses que a gente usa aqui, a gente fala algo e de repente quando você vai no Instagram parece que surge, né, a propaganda daquele algo que a gente falou. É tudo linkado, né? E elas se misturam, né? Se você olha uma coisa no Facebook, aparece no Instagram. Se você for no Google um dia e pesquisar sobre um eletrodoméstico, é capaz de ter uma propaganda de um... É meio louco ele. Estou sempre lendo o pensamento. Né? Leo. Tá te buscando. Vamos para agora qual? Quest. Vamos lá. Coloca na tela. A última agora, né? A Quest. Eu acho que é a última, né? A que saiu, né? A que saiu. Essa aí, na verdade, é o resultado do TSE que tá ali. Tem a Quest, data dia 6 de outubro. É a de hoje. Não, a do dia 6 de outubro. 6. A gente tem 3 da Quest, ó. Pois são as 3 da Quest. São as 3 da Quest. A do dia 6, a pesquisa dava 9 milhões. Tava 54,46. A do dia 13 dava 54,46. Né? Aí já dá 9 milhões. Ainda continua 9 milhões e pouquinho, né? E aí vem a última agora, que foi do dia 26, tá dando 53,47.
É praticamente todas. O que distou um pouco é aquela do dia 6 de. Que é outro recorte, né? Ninguém sabe. 6 já está muito lá atrás, mas Esses últimos quando você olha 3, né? praticamente todas, tirando a Paraná Pesquisa, ela te dá 7 milhões, né? Mais ou menos. Cara, é mesmo, quase todas elas estão dando Me certo. parece que agora na última semana estão fazendo direitinho, né? Acho que tá dando certo. Qual é a outra agora, Denis? Agora vamos para a Datafolha. Qual é o sistema usado pelo Datafolha? Datafolha é um outro sistema, ela usa fluxo. Ela vai numa praça... Cara, tem tanta coisa assim. Porque, por exemplo, a IPPI, eu gosto do outro método, que é o mesmo método do IPEC, em termos de distribuição. Você vai na casa, né, geolocalização, naquele bairro, aquela casa. Terminou, você vai para um outro local, não é na mesma rua, é em outro local, com outro perfil. O Datafolha, ele faz com fluxo. Ele vai para uma praça e ali ele anda, tá na hora de uma mulher. Ô, fulano, você vota em quem? Aí depois vai atrás de de um homem. Tá, aquele homem era de 20 anos, agora eu vou atrás de um homem idoso. Então ele vai para fluxo. Fluxo tem os seus problemas, apesar de você poder controlar, mas se você quiser, você não controla. Né? Você está num ambiente em que aquele ambiente, em geral, está o trabalhador do dia a dia. Você na Praça Rio Branco, aqui em Teresina. O mesmo, praticamente... Quem é que anda na Praça Rio Branco? É basicamente o mesmo perfil, então é capaz de ter muito mais para um lado do que para o outro. Verdade. O Datafolha, ele comenta de que ele tem esse tipo de controle, ele só pega uma parcela daquela praça, aí vai para outra praça. De outra praça. Então vamos olhar os números da Datafolha, vamos lá. Está analisando todas as pesquisas do segundo turno. O resultado do primeiro turno está lá. Essa foi do dia... Qual é essa aí, gente? Do dia 7 de outubro. Tem dia 7, dia 14 e dia 19. Então, dia 7, professor, 53% a 47. 7 milhões de novo. 7 milhões. Aí tem 14 de outubro, 53, 47. 7 milhões de novo. E aí vem, agora, do dia 19 de outubro, 52, 48, 4 milhões e 200. Eu acredito que no dia 19 podia ter isso. Mas eu também acredito que nesses últimos 5 dias mudou para de novo 53, 47. Por conta dos eventos. Pela matemática dava para pegar as 3 e fazer uma? Dá sim. Dá para você fazer uma. É como se fosse uma média? É a média móvel de 3 dias que a gente chama, né? De 3 medições. Dá para fazer. Se você fizer aí vai dar 6. Mas volta a casa no 7. Volta, né? De novo a casa próxima de 7. Mas que louco, né? Se a gente fizesse esse cronograma como a gente está fazendo, porque acho que é autoexplicativo, né? Hoje é muito complicado um instituto se propor a mexer agora. É muito complicado você mexer em dados agora, porque vai ficar conhecido como que errou. Mas professor, quando o Bolsonaro foi eleito presidente, o que determinou, segundo os comentaristas, foi a questão da internet. Quem elegeu Bolsonaro? A internet. Esse efeito agora, por que ele não está se consolidando? A internet, que podemos considerar que hoje ele seria mais forte na internet. Olha, eu também adoro essa pergunta, porque eu mesmo me perguntei, há uns 30 dias atrás, isso, né? Eu fui olhar, poxa, o que fez o Bolsonaro ter uma mudança muito grande na última semana, que agora parece que não está tendo. Se fala, inclusive, de 6 bilhões de mensagens, milhões que vão ser disparadas. A questão dos robôs, que vão lançar robôs. Para mim, é que o outro lado também está preparado para fazer a mesma coisa. Isso é algo pessoal. O Jefferson acha isso. E também a questão do primeiro efeito? A questão do primeiro efeito. Então, hoje você já, em termos de adversário, o adversário já fica preparado para o que o outro vai fazer. Então tem de um lado e tem do outro também. É que nem o time que chega para botar a primeira... Ele faz a primeira estratégia, ganha o título, no segundo título o cara... Quando o cara vai no ano seguinte com aquele mesmo time, a coisa já muda, porque o cara já estudou o outro time, já sabe o que o outro vai fazer, então usa a mesma estratégia ou uma estratégia melhor. Então, de fato, a equipe do Bolsonaro em 2018 veio com essas, para mim, surpresa, que ninguém falava na época, de você fazer esses disparos em massa. Que veio do Trump. Que veio do Trump. Né? A mesma coisa da época do Obama, do Trump, eles não estavam preparados também. Que agora o Biden já estava, né? já fez parecido, né? Então eu acho que vai ser mais ou menos isso. Os dois lados estão usando muito isso daí. A internet. Por vias legais ou não legais, mas usam e os dois têm a mesma pancada. Qual a próxima?
Vamos lá, produção. As pesquisas dessa semana, né? A média das pesquisas. Vamos lá, quem é que vai agora? Vamos dar uma olhada aí. Coloca aí. Então vamos lá. Média de pesquisas dia 29. Não é isso? Do dia 20. Ah, entendi. Ele está falando a média de todas as pesquisas somadas, todas as somadas, né? Dá esse percentual de quase 5 milhões. Ainda cabe dentro do que você estava pensando? Cabe. Principalmente vendo que tem o Paraná que destoa muito, né? Por isso que dá uma caída, dá uma quedinha, né? Se não fosse, se tirasse o Instituto Paraná? Se tirasse, voltava pro 7. Pode fazer a conta aí, vai dar 7 de novo. Então, você pode até botar o Paraná, fazer a média. Esse aí é um número que já garante, se for esse número aí, garante a eleição já pro Lula. 7 milhões de votos. Dá o percentual de cravados lá, coloca aí. 6%, 5%. 5%. Cara, pode ter alguma parada que, assim, o sentimento de vitória pró-Lula ou pró-Bolsonaro, ou o sentimento de derrota pró-Lula ou pró-Bolsonaro, ele pode influenciar nesses últimos 3 dias? Pode, porque inclusive eu acho que o que influenciou negativamente pro Lula no primeiro turno foi a questão lá do voto útil. A gente teve muito indeciso que naquela história do voto útil, ver todo mundo se mobilizando pro Lula. Olha, quem vota em Ciro, em Tebet, vote logo no Lula para acabar logo no primeiro turno. Isso parece que deu um contrário. A galera não foi votar? Não foi votar não, votou foi no Bolsonaro. Porque todas as pesquisas, o Lula teve mais ou menos o que se esperava dele. O Bolsonaro teve um crescimento de 4%. Ativou a turma para ir votar. Parece que o pessoal que votava ali no Ciro por ideologia ficou meio chateado. Não, vou votar logo no Bolsonaro então. É o que me parece. E esse sentimento de vitória, eu vejo ele muito mais forte hoje no pessoal do Lula. Principalmente por conta dessas pesquisas, por conta de todo um apanhado aí de fake news, de notícias corretas ou não corretas. E eu acho muito pouco provável a gente ter vitória do Bolsonaro. Na matemática. Fazendo análise crua, assim, se você pudesse de 0 a 100 a vitória do Bolsonaro. Vitória do Bolsonaro de 0 a 100? Não chega nem a 5. Caramba. Depois você me cobra. Se eu tiver errado... E a vitória do Lula nesse segundo turno? 95. Cara, cravou, hein? Eu não tenho medo de errar, não. A matemática está dizendo isso. Pode ser que você me chame sábado de noite, me pergunte aí no WhatsApp, e aí, mudou alguma coisa? Eu vou lhe dizer se mudou, mas hoje é isso, 95% de chance. 95% Lula? Pelo que tá hoje, sim. Sem medo de ser feliz, né, como diz o outro lá. Caramba, é uma cravada louca, viu? Não, eu não tenho meio termo, não. Mesmo jeito que eu lhe disse, eu falei... Pelos números, é pela ciência, pela matemática. Uma semana antes da eleição, eu disse para um amigo então, muito próximo, o Rafael vai ganhar no primeiro turno. E a IPPI ainda vai errar. E vamos aqui, ó. Vamos contar os institutos. Conte aí. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9, 8 dão na média de 7 milhões de votos de diferença. Que é o Paraná, dá 500 mil. Mas ainda o Lula ganha. Mesmo assim o Lula ganha. Por 500 mil votos. Para mim, só o Paraná pesquisa dar meio pro Lula é porque o Lula tá na frente hoje. Então você crava hoje que 95% matematicamente de chances para Lula ganhar a eleição? Exatamente. Por exemplo, hoje no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem quantos por cento de chance de ganhar o Brasileiro? Eu não sei. Eu sei que o Flamengo é que não tem. Alto, tá parecido. O Flamengo tem a chance matemática. O Corinthians tem chance matemática. Você tá comparando, vamos lá, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras tem 95% de chamar ou mais de ganhar o Brasileiro. E o Flamengo vai ter 1%, 2%, porque tem Fluminense matematicamente, o Internacional tem um pouquinho mais. Os caras vão bater muito. Pode bater. Eu sou corintiano, mas não dá, né? Não dá pra gente. Internet vão bater muito. Agora, professor, o senhor falava agora há pouco do apoio do Lula pró-Rafael, isso ajudou em determinado momento até que ganhou a eleição. Sim. Com relação aos apoios que o Bolsonaro vem recebendo dos artistas, principalmente do mundo do agro. E do Moro, pô. E do Moro. Neymar também. Neymar, Esses caras viram voto pro Bolsonaro? Nada. O Moro, há um tempo atrás, há 2 meses atrás, estava falando muito mal do Bolsonaro. Pois é, é um apoio zero. Teve um apoio psicológico muito forte, acredito eu, também sou eu que estou dizendo, naquele debate que o Lula participou com o Bolsonaro, primeiro da Bandeirante.
Eu acho que quando o Lula viu o Moro ali, o Dallagnol ali do lado dele, deve ter dado uma tremida, rapaz. Tremida de raiva mesmo. Pô, o cara tá bem ali do lado do outro. E é muito complicado, eu acredito, pro Lula. Né? Mas mudar voto, ninguém vai mudar voto. Pô, Gustavo Lima não leva 3, 4 milhões de votos pro Bolsonaro? Leva, o que tinha que levar já levou, desde o início, porque faz muito tempo que o Gustavo o Lima... Leonardo não leva lá uns 2 milhões de votos? Eu não sei, cara. Eu não acho conheço. que na conta... Eu não conheço o Leonardo, ele inclusive não tem muito papo na língua pra falar. Eu também vou ser parecido com ele. Eu não sei, o Leonardo falar de família, eu não sei, cara. Eu não quero ser leviano com o que eu tô falando, mas é muito complicado você ver alguns apoios assim. Você tá falando pelo título da campanha do Bolsonaro, né? É, exatamente. Pela Pátria. família, pela pátria, não sei o quê. O Leonardo já casou não sei quantas vezes, já traiu mulher. Bom, é muito complicado, bicho, isso mudar voto hoje. É o que eu tô lhe dizendo. O eleitor do Bolsonaro, ele não vai mudar pro Lula. O do Lula não vai mudar pro Bolsonaro. E o indeciso não vai mudar para Bolsonaro por conta do apoio do Leonardo hoje. Nem do Gustavo Lima? Nem Gustavo Lima. Nem do Neymar? Não vejo. Principalmente pelo motivo que aparenta ser o apoio, né? Aqueles problemas que ele teve com cara, com o pior imposto de que tudo renda. isso... Tudo isso entra negativamente, cara. Eu não vejo nada de positivo, sabe? Vou fazer uma pergunta pra gente fechar aqui, professor. Qual foi o erro e o acerto do Lula e qual foi o erro e o acerto do Bolsonaro, eu digo matematicamente, de estratégia, de ter gente perto para entender mais sobre isso, para os dois? Para mim, o grande erro do Lula foi ter achado que essa eleição estava ganha. Eu tenho a minha impressão, sabe? Eu acho que o Lula, quando ele disse assim, eu vou ser candidato, ele imaginava que estava ganho. Mas o discurso que foi criado do lado pró-Bolsonaro era a questão da corrupção, que realmente é muito latente, né? Essa questão de esquerda, de comunismo, e por aí vai. Eu pergunto para muita gente que tem esse discurso do comunismo vai voltar. Primeiro que o Brasil nunca foi comunista, né? E tem muita gente que nem sabe o que é comunismo, o que é socialismo, e tem essa distinção do que é uma coisa e outra. Comunismo é uma coisa, socialismo é outra, ditadura é outra, né? E eu acredito que o Lula, ele menosprezou muito essa questão, esse poder, vamos dizer assim, da direita. A direita veio com muita força, realmente foi uma resposta em 2018. Conservadora, né? Conservadora, eu acho que eu mesmo não imaginava que era tão forte assim. E que é uma eleição de terceiro turno para ambos os lados, né? Certamente. E já do lado do Bolsonaro foi acreditar realmente que esse discurso dele ia continuar e ia pegar a maioria da população. Que as coisas não iam aparecer, né? Por exemplo, você tem uma situação de eleição em que o candidato que ia disputar com você é preso. Aí você pega o juiz que julgou aquilo ali e bota ele como ministro. Depois de um ano e meio, aquilo se desgasta, o ministro sai. Aí de repente o ministro vira político, candidato possível a presidente, depois virou a senador e batia no mesmo presidente em que ele era ministro. Então isso daí vai desgastando, as pessoas vão vendo. Então realmente quem é de direita ferrenha não vai mudar de voto, mas você não consegue o voto do indeciso. Então para mim o grande erro, se é que é um erro, né, pode ser o modus operandi dele, que sempre vai ser assim, do Bolsonaro, era ter realmente ligado a questão da direita, a questão da família e não olhar quem estava ao redor, o que estava sendo feito. Para fechar, professor Jefferson Leite, você crava com quantos milhões de votos aí a eleição do Lula? Entre 7 e 9 milhões de votos pro Lula. Anota aí, hein, Kilson? Nota aí. Tá anotado aqui. 7 a 9 milhões. 7 a 9, 7 a 10. Quantos milhões vão votar? Eu acho que 110, de 100 a 115 milhões de votos. Um pouco menos do que... votar, né? Não válidos, né? 120 milhões de pessoas vão votar. Milhões. E para quem não vai votar? Como assim, quem não vai votar? Não, quem não vai votar? A média. A média. Abstenção. Abstenção. É 22, 23% por aí. Cravados. É histórica. Não tô dizendo, eu digo o número. Isso é matemática. Tá errado. Tá bom. Gostou do papo? Adorei, pode me chamar mais pra gente conversar de Eu vou chamar depois da eleição que você vai ter que Depois da eleição eu vou ter que dizer porque que eu errei, porque que eu acertei. Você vai ter que dar satisfação aqui pra turma, né, Kilson? É verdade, né? Acreditou, E tá bem pertinho, né? Você acredita, Kilson? Nos números? Ah. Sim, com certeza. Óbvio, né, cara? A ciência. Só se Você vai ganhar o uísque lá.
Daquele cara que eu apostei? Vai ganhar o isso. Tá ganho já. Ah, que bom. Eu posso errar o número, mas você vai acertar aí É porque no todo mundo quer resultado. apostar com todo mundo, né, pô? Eu apostei. Não vou dizer como foi que eu apostei. Mas deu pra pagar a graninha? Porra, deu, porque eu disse que eu nunca ia apostar coisas desse tipo. Nem de futebol, nem de política, nem de nada. Mas eu tô fazendo a pesquisa. Eu tô dizendo que eu fiz direito. E o cara que é meu amigo tá dizendo que não acredita. Eu falei, pô, vamos apostar. O pior é que no futebol você não pode apostar muito, que só são... Pô, não dá pra apostar. Não dá, né? Mas quando tem o número ali, matemática, eu falei, olha... E foi ele, veio do cara. Ele, rapaz, beleza, tu confia no teu número, depois vamos apostar. Falei, bicho, eu nunca apostei, mas dessa vez eu vou apostar porque sou eu que tô fazendo a pesquisa. Obrigado, Pronto. professor Jefferson. Depois da eleição, segunda-feira, já começam as pesquisas para prefeito de Teresina. Se Deus quiser, vamos trabalhar muito aí nesses próximos 2 anos. Obrigado, Kilson Jones. Ok. Aliás, segue lá o Instagram do Kilson Jones. Seu Instagram, professor? Instagram é professor Jefferson Leite, o meu pessoal, e o do IPPI Pesquisas. PP Pesquisa. Kilson? IPP Kilson Johnny TV. Kilson Johnny TV. O meu vai estar aqui embaixo. É o @Yeldson, tá bom? Segue lá. E obrigado mais uma vez. Aproveita, ativa o sininho, dá aquele like, por gentileza, compartilha com todo mundo esses conteúdos, envia pra família. Se você vota no Bolsonaro, manda. Se você vota no Lula, manda. O também. importante é o engajamento verdade. aqui embaixo, tá bom? Olha que na época da Covid também teve isso. Alguém me perguntou assim, você crava mesmo que no dia 6 de agosto, o Piauí vai ter cerca de, eu acho que era 80 mil infectados nesse dia? Falei, pô, a matemática está dizendo claro. E Quando teve. deu no dia 8, quando você olhar lá no site da CESAP, tá lá. 80. A gente errou por 5 mil pessoas. Né? Matemática é matemática, não é à toa que tá Aquele tanto dia eu tempo, acertei. né? É isso. Obrigado Tá pelo massa. carinho da sua audiência. Lembrando que esse é o primeiro podcast em TV aberta do Brasil, todos os sábados, na Rede Meu Norte, a maior rede de televisão do Meu Norte do Brasil, às 10h30 da noite. E é claro, no nosso canal no YouTube, no Yelcast e no Meu Norte Mais, tá bom? Até a próxima. Isso é Yelcast do Piauí. Para o mundo! Valeu.